Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aí do nosso módulo de pediátrica e hoje para arrancar cabelo de todo mundo, viu? Deformidades congênitas dos membros inferiores. Tema que todo mundo, raras exceções, pula nos estudos aí, mas que é importantíssimo. Depois dá uma olhadinha na nossa sala de treinamento, questão pra caramba sobre esse tema aqui. Pessoal, meu objetivo aqui hoje, eu vim até de uma maneira mais leve aqui, mais descontraída, é facilitar o entendimento de vocês dessas doenças, porque isso daqui cai bastante, e é aquele segredo, aquele velho segredo que a gente sempre fala com vocês. Temas difíceis na prática, ou pouco vistos na prática, questões fáceis no TEOT. É isso mesmo, essa aula aqui, pessoal, é para vocês entenderem que são questões fáceis que vocês vão encontrar no TEOT. Eu vou dar os macetes, várias coisinhas aqui, associações para vocês lembrarem na hora da prova de eu falando e acertarem questões. Então bora lá, olha só o que eu tenho para falar para vocês nessa aula. Tudo isso daqui, e vai ser rápido. Vamos lá. Coxa vara, começando lá do fêmur, indo até lá na fíbula. Coxa vara, deficiência femoral focal ou fêmur curto congênito, hemelia fibular, hemelia tibial, pseudoartrose de tíbia e pseudoartrose de fíbula. Será que a gente vai conseguir? Vamos! E você vai sair dessa aula feliz de ter aprendido esses temas. E depois, a gente tem uma aula extra sobre pé torto congênito, que é uma coisa um pouquinho mais ampla. Beleza? Então vamos lá, coxa vara. Pessoal, primeiro, o que eu tenho que falar com vocês? O que é a coxa vara? É um defeito de ossificação da fise medial do colo do fêmur. A fise, ela não consolida, ela não ossifica durante o desenvolvimento ali da criança, e pelo peso da criança, conforme ela vai andando, ou seja, só começa a se apresentar após o início da deambulação, vai ocorrendo gradativamente o varismo desse fêmur proximal. Ocorre um sobrecrescimento do trocânter, compensatório aqui, e a gente fica com essa deformidade ainda mais evidente com esse crescimento do trocânter. Ocorre um encurtamento do colo e, consequentemente, um encurtamento do membro. A perna fica menor, correto? Por causa dessa elevação aqui, ó. Então ocorre, a gente vai ver uma fraqueza na musculatura abdutora por causa de diminuição do braço de alavanca. Tudo isso aí acontece e a gente já vai explicar melhor. Mas ocorre um encurtamento do membro. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, a coxa vara, apesar de ser uma coxa vara congênita, ela só vai se apresentar de maneira clínica com a marcha da criança, correto? Enquanto a criança não deambula, ela não se desenvolve. Por quê? Essa fraqueza aqui, ó, do colo femoral, sem o peso aqui, vai continuar na mesma posição. Com o peso da marcha, vai se pronunciando o varismo, correto? Então, crianças que não deambulam não têm coxa vara. Perfeito? Grave isso. Então, a marcha, ela é importante. Quais são as principais características da coxa vara? Primeiro, ela é unilateral na grande maioria dos casos. 30% mais ou menos pode ocorrer de uma maneira bilateral, como essa imagem aqui está representando. Quando ocorre de maneira bilateral, geralmente está associada a outras displasias pelo corpo, outras alterações pelo corpo, tem que investigar, correto? Quais são os principais sintomas? Primeiro, claudicação. Essa criança, ela manca. Por quê? Primeiro, a gente tem aqui, ó, um encurtamento do membro com uma diminuição do braço de alavanca da musculatura abdutora aqui. Lembra da nossa balança de Powers que a gente conversou lá no módulo de quadril? Lembra? Se a gente tem um encurtamento aqui, ó, da musculatura abdutora, a gente diminui o quê? A potência dessa musculatura. E aí a gente tem o sinal do Trendelenburg positivo, clássico sinal, correto? E aí, pessoal, essa claudicação ela é indolor. Essa alteração aqui do colo, essa falta de ossificação, não dói. A criança vai ter apenas uma claudicação. Ela vai ter uma assimetria, principalmente se for o quê? Um caso unilateral, que é a maioria dos casos. Vai ter uma assimetria dos membros inferiores e uma fatigabilidade muscular também. Por quê? Essa criança vai ter que gastar, lembra da nossa aula de marcha? Vai ter que gastar muito mais energia para conseguir deambular. Então, além dela claudicar, o comprimento, né, a distância que ela consegue percorrer durante um dia, ela é menor do que uma criança sem essa alteração.
Então ocorre essa fatigabilidade muscular pelo excesso de energia gasto ali por essa musculatura para compensar esse encurtamento, beleza? E a gente tem uma limitação de movimento, de abdução e rotação interna. Isso aqui já foi questão de prova. Galera, por que ocorre essa limitação? Pensa comigo aqui, ó. A gente tem, ó, uma elevação aqui, ó, do trocânter. A gente tem um encurtamento dessa perna. Esse trocânter, quando abduzir a minha perna, vai bater aonde? Na bacia. Então ocorre uma limitação da abdução. E a limitação da rotação interna é um pouquinho mais complicado de entender. Por quê? Quando ocorre essa alteração da coxa vara, a gente tem o quê? Uma diminuição também da antiversão do colo femoral. E isso influencia na limitação da rotação interna. Perfeito? Só uma explicação um pouquinho mais aprofundada aí do porquê que ocorre essa limitação. Perfeito? E aí a gente vai para as radiografias. Quais são as alterações mais importantes? Primeiro, o clássico, né? O varo. Vai ocorrer um varo. Lembra? O normal, o ângulo cérvico-diafisário normal é de 135 graus. Quando é criança ainda, né, quando está começando a marcha, é às vezes até maior que 135 graus. A gente tem uma coxa valga, né, em grande parte dos casos. Mas aqui não, ó, é um varo bem pronunciado, geralmente menor que 90 a 100 graus de ângulo cérvico-diafisário. Beleza? Junto com isso, a gente vai ter o encurtamento do colo que a gente já citou. Ele é hipoplásico, ele não se desenvolve da maneira correta. A gente vai ter uma antiversão diminuída, como eu já citei para vocês. Criança, no início da marcha, tem uma antiversão aumentada, maior até do que de um adulto. Aqui vai ser diminuída por causa desse mau desenvolvimento aqui do colo. A gente vai ter também uma fise verticalizada. Olha aqui. Normalmente a gente tem uma fise o quê? Oblíqua, mais horizontalizada. Conforme vai ocorrendo o varismo, essa cabeça vai caindo, o trocânter vai subindo, a fise fica verticalizada, totalmente verticalizada, correto? Isso também influencia ali, ó, em lesões dessa fise, beleza? E aí tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês, que também eles mostram às vezes em prova. Primeiro, o triângulo de Fairbank. Esse triângulo, pessoal, é essa ossificação que ocorre medial e inferior aqui na região do colo. Isso aqui é bem característico aí da coxa vara. Isso aqui está presente, a gente vai ver isso em outras imagens. E aí, esse triângulo de ossificação delimita para mim um triângulo, um V invertido, onde uma parte vai ser a fise medial e outra parte vai ser essa parte não ossificada aqui do colo, formando esse triângulo de Fairbairn, essa ossificação aqui medial e inferior. Então esse V invertido, ele é muito característico da coxa vara, inclusive já foi questão de prova também. Perfeito? Então essas características radiográficas são relevantes também. E aí a gente parte para a avaliação angular dessa coxa vara. A gente pode avaliar esse varismo de três formas diferentes. Primeiro, o clássico, né? Fazer o ângulo colo-diáfise, o ângulo cérvico-diafisário, correto? O que acontece? Esse ângulo aqui, muitas vezes, não tem uma mensuração muito adequada na coxa vara. Por quê? Às vezes o início do colo está aqui, ó, está bem alto, mas a cabeça já está lá embaixo. Não fica muito legal. A gente pode avaliar também o ângulo cabeça-diáfise. A gente pega uma linha, né, na base da cabeça na fise e mede com relação à diáfise. Também é uma maneira um pouco melhor da gente avaliar esse varismo. Mas tem a forma mais adequada, que a gente chama de ângulo de Hilgenheiner. Esse ângulo aqui, galera, é importante. O ângulo de Hilgenheiner, como que ele funciona? A gente vai traçar uma linha na linha de Hilgenheiner, lembra? A gente passa essa linha, né, passando pelas duas cartilagens trirradiadas, tá bom? Ângulo de Hilgenheiner. Desculpa, linha de Hilgenheiner. E aí a gente vai passar outra linha na base da cabeça, na fise, e vai formar um ângulo, que é o ângulo de Hilgenheiner. Então a linha de Hilgenheiner junto com a linha da cabeça, da base da cabeça da fise, forma o ângulo de Hilgenheiner. Esse ângulo, pessoal, vai dar para mim um valor. E esse valor vai ser relevante porque ele vai predizer para mim o tratamento.
Olha só, se esse ângulo for menor que 45 graus, é porque essa cabeça está mais alinhada ali, ó, em relação ao colo. Você vai ter uma conduta mais expectante. Vou observar a evolução. Se esse ângulo for entre 45 e 60 graus, opa, vamos acompanhar. Pode ser que precise fazer alguma coisa, pode ser que isso daí piore. Mas se esse ângulo for maior que 60 graus, como aqui na imagem, que ó, é de 90 graus, peraí, já está muito ruim, já está muito alterada essa anatomia, vou ter que fazer uma correção cirúrgica. E pessoal, quando a gente fala de correção cirúrgica, a gente tem algumas opções, mas o clássico, o mais resolutivo, o que eles vão perguntar para você na prova é a osteotomia valgizante. A osteotomia valgizante, quanto mais inferior for, melhor, que permite uma correção maior, diminui o risco de necrose da cabeça femoral. Aí você pode utilizar um DHS, pode utilizar uma placa lâmina, né? O que você tiver de maior possibilidade para fazer a correção. Aqui, por exemplo, ó, um DHS mostrando aí a osteotomia, né, nessa região intertrocantérica. Olha aqui, ó, a coxa vara aqui não ossificada. Aí a gente faz a correção desse varismo, com a marcha vai estimulando essa região do colo para a ossificação, e aí a gente tem a resolução do quadro. Olha só, resolveu aqui, ó, o defeito de ossificação do colo. A gente tem, ó, a formação da física. Olha só aqui, ó, lembra da verticalização da física? Olha como que aqui ela está muito mais horizontalizada, muito mais adequada, né? Muito mais normal. Aqui mostrando só o resquício aqui de onde estava o parafuso, né? Depois foi retirado esse DHS e a gente tem a resolução do quadro. Viu que bonitinho? Esse é o melhor dos mundos, é a cirurgia mais resolutiva para esse tipo de situação. Beleza? Já foi o primeiro. Coxa vara já foi. Você viu que não tem muito mistério, trouxe para vocês os pontos principais. Vamos falar agora, ó, da deficiência femoral focal, ou mais conhecida como fêmur curto congênito. Galera, fêmur curto congênito é isso daqui, ó. Olha só, o que sobrou aqui é praticamente a perna da criança e o pé. O que a gente tem de característica? O fêmur curto ocorre um encurtamento ou da região do colo, mas mais comumente da diáfise mesmo, trazendo um grande encurtamento muitas vezes para o fêmur. A gente tem uma etiologia desconhecida, não se sabe muito bem por que isso aí acontece, tá bom? A frequência é muito comum, apesar de a gente não ver na prática, é muito comum dentro do universo de deformidades congênitas. É a segunda doença mais comum dos ossos longos. Só vai perder para uma que a gente vai conversar daqui a pouco, que é a hemimelia fibular, tá? Hemimelia fibular é a doença congênita mais comum dos ossos longos. Aqui é a segunda, bastante prevalente e importante. Tem uma associação com a utilização de talidomida pela mãe e a presença de diabetes mellitus materno durante a gestação. Parece ter uma relação com o desenvolvimento dessa doença. Mas a principal associação, aquela que eu quero que vocês não esqueçam de levar para a prova, é a associação do fêmur curto congênito com a hemimelia fibular. Grave isso, pessoal. Hemimelia fibular está relacionada com o fêmur curto congênito e vice-versa. Depois, quando a gente for falar da hemimelia, eu vou voltar aqui para poder reforçar com vocês isso daqui. Então, essa relação hemimelia fibular, fêmur curto congênita, na verdade não ocorre tanto na praia, 15%, mas essa relação é bem forte no contexto de prova. Eles sempre gostam de fazer essa duplinha, hemimelia fibular, fêmur curto congênito. E a gente tem outras alterações que podem estar presentes, como a genesia de ligamentos cruzados, que também está presente lá na hemimelia, a gente vai ver, defeitos cardíacos, displasias espinhais e faciais. Então, fêmur curto congênito, hemimelia fibular são doenças do mal, não são tão boas assim não. Sempre é importante fazer uma investigação ali geral da criança para ver se não tem outras deformidades presentes também, tá bom? Mas grave, hemimelia fibular, fêmur curto congênito estão relacionados, é a duplinha, perfeito? Pessoal, a deformidade ela ocorre de uma maneira característica. Essa deformidade ocorre do seguinte sentido: primeiro, a gente vai ter um encurtamento importante do membro, né? A gente vê aqui, ó, a criança com a outra perna dobrada aqui, ó. Então esse encurtamento está ao nível do joelho. O outro membro está ao nível do joelho. O encurtamento ele é bem característico. A coxa da criança, desse membro, geralmente ela está aumentada de diâmetro, é uma coxa mais espessa, pela fibrose ali, pela musculatura ali, toda aglomerada nessa parte encurtada ali da coxa.
mas ocorre uma deformidade típica. A deformidade típica é em abdução, flexão e rotação externa. Como que eu faço para memorizar isso? Se eu tenho um encurtamento de todo o fêmur, a musculatura do quadríceps, dos isquiotibiais, estão todas meio sem funcionar direito. A região proximal do fêmur está ali íntegra. O quadril dessas crianças, em boa parte dos casos, é normal. Então qual que é a musculatura mais forte que vai estar atuando na porção proximal do fêmur? Não é a musculatura abdutora? Não é a musculatura mais forte ali, ó, para dar sustentação para aquele fêmur? Então ela vai acabar puxando esse fêmur para fora, fazendo a abdução, rotação externa e flexão. Eu gravo dessa forma para poder memorizar para a prova, que também já perguntaram isso, tá? Então, deformidade típica do fêmur curto congênito, flexão, abdução e rotação externa. Perfeito? E aí a gente começa a complicar um pouquinho. Eu tenho que complicar com vocês porque eles gostam de perguntar sobre classificações também. E as classificações são muito simples. Primeira classificação do fêmur curto congênito é a classificação de Aitken. Essa classificação, pessoal, ela não tem muita dificuldade. Temos os tipos A, B, C e D. O tipo, vamos lá, e além dos tipos a gente avalia como que está a cabeça femoral e como que está o acetábulo, como que está a articulação do quadril. Vamos lá. A cabeça, ela pode estar presente, ela vai estar presente dos tipos A e B. Olha aqui a imagem, ó, mostrando essa cabeça presente ali. Mas ela vai estar ausente nos tipos C e D. Olha só, sumiu a cabeça. O fêmur é tão curto que afeta também a cabeça e a gente não tem a presença dela. Perfeito? E o acetábulo? Ele pode estar presente, pode estar normal no tipo A. Olha só, o fêmur ele é encurtado aqui na diáfise. Esse é o quadro mais benigno. Tanto a cabeça quanto o acetábulo é normal, funciona normalmente. No tipo B, a cabeça vai estar presente, mas a gente já vai ter um acetábulo displásico, uma displasia leve do acetábulo. Resultado desse encurtamento, mais ao nível aqui do colo femoral. No tipo C, vai ter uma displasia mais grave, por causa da ausência da cabeça. E na tipo D, é o pior dos mundos, a gente não tem quadril. Está ausente tanto a cabeça quanto o acetábulo, tá bom? Classificação que é importante, mas você vê que organizando dessa forma aqui, ó, a gente consegue memorizar de uma maneira melhor. Então ela é evolutiva, A mais benigno, D pior, conforme o desaparecimento da cabeça e do acetábulo. Perfeito? Temos outra classificação? Temos. Classificação de Gillespie. Essa classificação ela é importante para a gente porque ela conduz para o tratamento. E aí a gente vai partindo para a parte final do fêmur curto congênito. Classificação de Gillespie ela divide em grupos também. A gente tem, olha só, o tipo A. Aqui, nessa classificação, a gente vai levar em consideração principalmente o tamanho do encurtamento, não a região proximal do fêmur, tá? O encurtamento. No tipo A é o tipo mais benigno, mais simples. A gente vai ter um encurtamento pequeno, até 50% do fêmur. A perna, o pezinho da criança, ele vai chegar ali, ó, no máximo, até a metade da perna, metade da tíbia. O quadril e o joelho são normais, funcionam normalmente. Então, vale a pena a gente fazer o quê? O alongamento ósseo, com fixador externo, transporte ósseo. A gente consegue alongar esse membro e, às vezes, com uma pequena compensação, um calçado mais adequado, a gente consegue fazer com que essa criança deambule normalmente. Então, vale a pena, quando o pé chega até a metade da tíbia, fazer um alongamento, tá bom? Então, por isso que essa classificação é importante, ela prediz pra gente o tratamento. O tipo B, pessoal, complica um pouquinho mais. O tipo B, esse encurtamento vai ser maior que 50%, e o pé vai chegar ao nível do joelho. Nesse caso aqui, a cirurgia mais realizada, não adianta mais eu alongar. Como que eu vou alongar tudo isso daqui, ó, até lá embaixo? Não vai ser funcional, não vai ser legal. Vai demorar muito. Então, nesses casos aqui, está indicado uma cirurgia chamada rotatório-plastia. Essa cirurgia que às vezes dá um pouco de medo nas pessoas, né? Tem esse nome, né? Cirurgia de Van Ness. Essa cirurgia às vezes estigmatiza a criança, né? Você vai pegar o tornozelo e vai rodar 180 graus. E aí vai ter o quê? O tornozelo virado para trás. Qual que é a lógica dessa cirurgia? Esse tornozelo vai se tornar o novo joelho da criança, para poder fazer o movimento que o joelho faria. E aí eu coloco uma prótese nessa criança, com o joelho funcionando, e essa criança consegue andar muito bem, obrigado. Tá bom? Então isso daqui
apesar desse estigma, apesar de olhar torto para isso daqui, essa cirurgia é muito boa do ponto de vista funcional. Ela recupera, a criança põe uma calça aqui, recupera a dignidade de marcha da criança, tá bom? Então é uma opção muito boa para esses casos do tipo B, onde chega até o joelho o meu membro. Perfeito? E para fechar, a gente tem o pior dos mundos, que é o tipo C. O tipo C, não importa tanto o meu encurtamento, importa que meu quadril não existe, não funciona. A ausência de acetábulo corresponde lá ao tipo D de Aitic, lembra? Onde não tem cabeça e não tem acetábulo. Esse caso aqui a gente vai ter que usar uma prótese, às vezes vai evoluir até para uma amputação, dependendo da dor do paciente, para poder a criança ter algum tipo de marcha, deambulação. Perfeito? Então essa é a classificação de Gillespie. Vai indicar para a gente o tratamento. E sem você perceber, eu já falei sobre o tratamento do fêmur curto congênito. A gente pode ir para a próxima doença. Se ajeita aí, tá? Não, qualquer coisa dá um pause, vai no banheiro, volta. É uma aula pesada, mas você viu aqui que a gente está só controlando aqui o meio de campo para poder aprender essas situações. Quero falar com vocês agora da famosa, da tenebrosa, da que traz medo para todo mundo, hemelia fibular. Galera, hemelia fibular, já trouxe um detalhezinho ali no nome, já vou explicar, é a ausência congênita de toda ou parte da fíbula. E aí a criança nasce desse jeito. Cadê a fíbula? Não existe. Ou às vezes existe de uma maneira hipoplásica, pequena, diminuída, e aí leva a deformidades da perna. Eu coloquei ali para vocês, pessoal, como a patologia congênita dos ossos longos mais comum. Lembra? Hemelia fibular mais comum. Segunda é isso, fêmur curto congênito. Falamos daqui agora há pouco para vocês. Perfeito? É, pessoal, uma deformidade anteromedial. E por isso que eu coloquei, olha só, o ME ali em vermelho, porque vai fazer você lembrar na hora da prova da deformidade anteromedial. Anteromedial, hemelia fibular. E vai ajudar você também a não escrever errado, tá? Vou confessar para você que quando eu era residente, eu escrevia hemielia fibular. Não, é hemelia, de medial, anteromedial, deformidade característica da hemelia fibular. Beleza? Etiologia indefinida, não se sabe muito bem, tem várias teorias do porquê que acontece isso daqui, mas a verdade é que a criança nasce desse jeito. Beleza? Vamos lá. Associações, outro slide importantíssimo. Pode tirar um print, depois eu mando o flashcard para vocês, porque isso daqui é questões, sai um monte de questões de prova. Associações da hemelia fibular. Uma você já sabe, né? Já falei para vocês, do fêmur, né? Qual que é a principal associação da hemelia fibular? Qual que é? Olha as coisas se fechando aqui. Fêmur curto congênito. Essa é a principal associação. Mas eu quero trazer para vocês uma nova informação. Outra associação que tem da hemelia fibular é com a hipoplasia do côndilo femoral lateral. Olha só aqui, a perna normal. A gente tem a fíbula ali, na região lateral. Ocorre um estímulo dessa região aqui, a ossificação, e o côndilo se desenvolve normalmente. Quando a fíbula não existe, ou existe parcialmente, a gente vê um resquício dela aqui, não ocorre esse estímulo na região lateral do joelho. E aí, olha como que esse côndilo em relação ao outro é muito diminuído, é menor, é hipoplásico. Então, por isso que ocorre a hipoplasia do côndilo femoral lateral. Tá bom? Então, grave isso. Fêmur curto congênito, hipoplasia do côndilo femoral lateral. Perfeito? Grave isso daqui. É a principal associações aí do fêmur. Outras associações que existem, aqui só colocando ali em destaque para vocês essa hipoplasia. Vamos lá. No joelho, quais são outras associações que a gente tem? Um valgo progressivo, conforme a marcha da criança vai evoluindo. Hipoplasia patelar, a ausência da espinha tibial e a principal, que eu quero que vocês guardem. As outras só para ouvir falar. Agenesia dos ligamentos cruzados. Lembra, isso também está presente lá no fêmur curto congênito. Aqui na hemelia também. A agenesia dos ligamentos cruzados que vão levar ao quê? Se não tem LCP, não tem LSA, o que vai acontecer? Instabilidade antero-posterior. Pelo amor de Deus, galera, não confundam isso, pelo amor de Deus. Muita gente pensa assim, pô, se não tem fíbula,
vai ter uma instabilidade em varo e valgo, porque a fíbula vai estar ausente ali, na região lateral do joelho, e vai ter uma estabilidade em varo e valgo. Não, não. A fíbula não tem esse poder de dar estabilidade em varo e valgo. São as outras estruturas que dão essa estabilidade. Na emelia fibular, ocorre uma instabilidade antero-posterior. Por quê? Por causa da genesia dos ligamentos cruzados, correto? Então não grave isso, muita gente, não erre isso, muita gente acaba errando questão por causa de associação inadequada. Então a genesia de cruzados é característica da emelia e da instabilidade antero-posterior. Tornozelo, descendo aqui, olha só o tornozelo dessa criança, o equino vago, equino valgo, né? A gente vê ali o equino, né, a deformidade equino, e em valgo. Aqui sim a fíbula é importante para a estabilidade varo e valgo. A fíbula vai ser importante ali na pinça do tornozelo, você sabe disso, correto? O que acontece se não tem a fíbula, né, o malelo lateral ali existente, qual que é a tendência? Empurrar para o lado. Então o equino valgo vai para o lado, porque não tem nenhuma sustentação aqui, ó, do malelo lateral. Entenderam por que é o equino valgo? Certo, galera? Para vocês não esquecerem aí. E por último, os pés. Qual é a associação com relação ao pé? Coalizão tarsal pode estar presente. Lembra lá da aula? Né? Ó, revisa esse assunto, viu? Porque é quente aí para a prova. Coalizão tarsal pode estar associada à emelia fibular. E a outra associação que eu não quero que vocês esqueçam é a ausência dos raios laterais do pé. Pessoal, nem sempre está presente todas essas alterações, tá? Mas existe uma relação importante. Então os raios laterais podem estar ausentes. E isso também é característica da emelia fibular. Perfeito? Quais são as classificações? Pessoal, primeiro eu tenho que falar para vocês de uma classificação que, na verdade, é uma classificação de todas as deformidades congênitas. Mas eles gostam de perguntar aqui no contexto da emelia. Classificação de Frantz e O'Halley. Provavelmente você já viu e desistiu de lembrar. Desistiu de gravar. E não tem muita dificuldade. Vamos lá. Essa classificação, ela define pra gente, pra mim, as deformidades terminais e as deformidades intercalares. O que significa isso, Giovanni? Vamos lá, vou trazer a imagem para você. Olha só, as terminais, elas são o quê? Elas são terminais. Por quê? Aonde ocorre a deformidade, dali para frente não existe mais nada. Ela terminou ali no membro. Enquanto que as intercalares, elas estão o quê? Estão no meio. Então, vai ter a deformidade, sei lá, no fêmur, onde for que seja, na fíbula, na emelia fibular, mas o restinho do membro tá ali, ó, o pezinho da criança ali. Tá certo? E aí, pessoal, essas deformidades podem ser terminais ou intercalares, vocês já entenderam, e elas podem ser transversas, quando pega todo o membro de uma maneira transversa, ou podem ser o que a gente chama de paraaxiais. As paraaxiais é quando ocorre uma parte do membro, como, por exemplo, a emelia fibular. Se a emelia fibular ocorre como parte do membro, aqui que a gente tem ela, porque só a fíbula está ausente, a tíbia está presente. Aí vem agora a malícia da classificação. Presta atenção. Olha só, se eu tenho a ausência da fíbula nessa região e a ausência dos raios laterais, o pé também está ausente, no sentido ali da fíbula, quer dizer que daquele ponto ali da deformidade para frente, nada mais existe. Então é uma deformidade paraaxial, porque é só a fíbula que está ausente, a tíbia está presente, mas terminal. Da onde está o defeito para frente não existe mais. Correto? Aí tem a ausência dos raios laterais terminais ali do pé. Agora, se eu tenho a ausência da fíbula, como está mostrando aqui na imagem, a tíbia está presente, né? Então é uma paraaxial, mas o pé é normal, quer dizer o quê? Que foi uma deficiência intercalar no meio ali. O restante está normal. O restante está normal. Então é uma deficiência intercalar. Viram que faz total sentido? Então, quando você for julgar essa classificação, uma questão, uma prova oral, você tem que julgar o termo que ele está utilizando. O próprio termo vai dizer para a gente o que é.
terminal, terminou. Dali para frente não tem nada. Para intercalar, ela está no meio. Tem uma deficiência ali, mas o que está para frente ainda está normal. E no caso da hemelia fibular, é uma paraxial. Por quê? Porque não pega todo o membro. Ela não pega todo o membro, ela pega só a fíbula. A tíbia continua. Correto, pessoal? Entenderam? Classificação complicadíssima, que muita gente desiste, mas que em 3 minutos eu expliquei para vocês de uma maneira bem tranquila. Mas temos outra classificação. Temos a classificação de Hartmann e Calanche. Acho que é assim que fala, né? Essa classificação, pessoal, ela é super simples. E ela vai ser importante para a gente porque ela vai predizer para a gente o tratamento também. A gente tem o tipo 1. O tipo 1 é quando sobrou fíbula. Ainda tem, a fíbula hipoplásica é menor, tudo, mas ela ainda está lá, uma parte dela. Vai dividir em tipo 1A, quando sobra muita fíbula, e tipo 1B, quando sobra pouca fíbula, tá bom? Aqui, ó, olha só, a parte do joelho ainda tem alguma coisa. A parte do tornozelo ainda tem alguma coisa, mas está encurtada, ó. A fíbula é maior que o maléolo medial. Mas aqui não, ó, na 1B já não sobrou quase nada, tem só um pouquinho de fíbula. O tratamento muda de um caso para outro e a deformidade também muda de um caso para outro. E temos a tipo 2. A tipo 2 não tem mistério, a ausência completa da fíbula, só sobrou a tíbia. E aí é nesses casos que a gente tem uma deformidade ainda maior. Deformidade anteromedial. Exatamente. E aí a gente pensa como que ocorre. E aí, pela essa classificação, a gente consegue entender o tratamento. Por quê? Olha só, nas tipo 1, quando a gente tem a 1A, quando a fíbula ainda tem bastante fíbula, a gente pode até às vezes ser conservador, ver como que vai evoluir, às vezes utilizar uma órtese, pode fazer uma epifisiodese do outro lado para tentar não alterar tanto o comprimento do membro em relação ao outro. A gente trava o outro lado para não crescer tanto e manter mais ou menos o comprimento do outro lado. Ou a gente pode até fazer um alongamento, às vezes com fixador externo, enxerto, tal, blá, blá, para conseguir ter uma diminuição da discrepância dos membros caso elas ocorram, tá bom? 1A é benigno, a gente vai ver caso a caso. A 1B já tem que fazer mais coisa. Geralmente, esse tornozelo meu, ele é muito instável, pelo encurtamento aqui da fíbula, às vezes até a ausência da fíbula distal. Então, às vezes a gente tem que fazer o quê? Uma osteotomia supramaleolar para conseguir corrigir esse equino valgo do tornozelo, que a gente já viu agora há pouco, tá bom? Então, às vezes a gente tem que lançar a mão dessa osteotomia. E alguns casos maiores a gente pode até considerar a amputação. Mas a amputação mesmo a gente acaba às vezes fazendo no tipo 2, onde só tem a tíbia. E aí tem uma deformidade importante e um tornozelo totalmente disfuncional. Tornozelo que não consegue ficar em órtese, não consegue ter estabilidade nenhuma. Então nesses casos a gente acaba às vezes fazendo a amputação de Syme. Lembra dela? Eu falei com vocês lá atrás da aula de pseudoartrose, amputação de Syme. Amputação ao nível da tíbia, tá? Tira o pé fora, coloca uma órtese e essa criança vai conseguir andar de uma maneira melhor do que ter aquele pé totalmente disfuncional, totalmente instável. Beleza, pessoal? A gente fecha aí hemelia fibular, já estamos no metade do fim da aula, porque hemelia tibial é muito mais rápida, tá bom? Bora lá. Hemelia tibial é muito mais rápida e muito mais rara também. Pessoal, ausência congênita de toda ou parte da fíbula. Muito rara, correto? Mas eles perguntam algumas coisinhas. Pode ser bilateral em 30%, correto? E tem como etiologia também indefinida. Essas doenças todas, se for para poder perguntar, etiologia indefinida. Perfeito? E aí a gente vê sobre as associações de novo. Quais são as principais associações? Primeiro, associação com outras deformidades. Assim como a hemelia tibial, fêmur curto congênito, a hemelia tibial, ela não é do bem não. E ela é até pior que as outras, porque ela está mais associada a essas deformidades congênitas. Sindactilia, polidactilia, fêmur bífido e etc. Outras deformidades. Ela está associada também ao encurtamento e varo da perna, tá bom? Encurtamento por esse desnivelamento, essa encurvamento da perna faz com que ela encurta também. Os pés aqui estão em equino varo, pela deformidade anteromedial aqui. Então, diferente da hemelia fibular, que não tem
a presença da fíbula, né? E aí o tornozelo desaba em valgo. Aqui não. O desabamento ele é em varo, beleza? Porque a fíbula existe, ó, aqui a fíbula, mas a tíbia que não existe ou está parcialmente feita, né? E aí desaba em varo porque não tem um maléolo medial para segurar. Essa é a ideia, é a associação. O joelho ele vai estar em flexo. Por quê? Essa região da tíbia, principalmente quando a criança tem uma deficiência da tíbia proximal, provoca o quê? Uma ausência, uma incompetência do mecanismo extensor. Mas os isquiotibiais, eles vão estar o quê? Funcionantes, promovendo um flexo do joelho, como está mostrando aqui na imagem, característico. Principalmente quando a gente tem a ausência da tíbia proximal. Correto? E aí, quais são as classificações que a gente utiliza aqui? Classificação de Jones, pessoal. O nome não é tão importante assim, mas é importante você saber essas características. A tipo 1 é a tíbia que a gente não consegue ver na radiografia ao nascimento. Esse tipo 1 a gente vai dividir em tipo 1A, quando realmente não existe a tíbia não existe, ela não é visível e não existe. Nesses casos aqui, a gente tem um fêmur distal hipoplásico, porque não tem estímulo ali à ossificação da tíbia proximal. O mecanismo extensor totalmente ausente, não tem quadríceps, não tem patela, não funciona aquele joelho, tá? Porque não tem a tíbia proximal, não tem tátil, não tem nada. E temos a tipo 1B, onde ocorre o quê? Tem a tíbia, mas a tíbia proximal ainda não ossificou. Então eu não vejo na radiografia ao nascimento, tá bom? Esses casos aqui, a tíbia proximal vai estar presente e não visível na radiografia. Como a gente consegue ver aqui, ela está presente ali, mas quando a gente vai bater o raio-x, a gente não consegue ver, correto? Esse é o tipo mais comum, por isso que eu trago para vocês. Então vamos lá, o tipo mais comum de hemelia tibial é o tipo 2 de Jones, não visível na radiografia, mas a tíbia proximal existe, está lá e vai ossificar. Temos também o tipo 2. O tipo 2, a tíbia proximal está presente e visível na radiografia, e a parte distal vai estar ausente. A tipo 3 vai ser quando o quê? Quando tiver a tíbia distal presente, mas a proximal vai estar ausente. E a tipo 4, essa é a menos comum. E a tipo 4 é o tipo pior de todos, quando ocorre o quê? Uma tíbia encurtada em diastase com a fíbula, tá? Ela é totalmente mal formada e ocorre uma diastase. Às vezes o talos vem parar aqui, ó, no meio da perna. Correto? Esse também é o tipo 4, é o tipo não tão importante assim, mais importante vai ser o 1B, que é o mais comum. Perfeito? O tratamento, pessoal, a gente vai dividir em algumas possibilidades. Desarticulação do joelho é possível? Fazer uma amputação ao nível do joelho? É possível, porque todo esse pé, todo esse tornozelo muitas vezes vai ser disfuncional. Aí você coloca uma prótese. Centralização da fíbula é uma opção quando você tem um tornozelo até funcionante, principalmente quando você tem uma tíbia distal presente, um tornozelo normal. Aí você pode trazer essa fíbula, centralizar ela, fazer uma artrodese aqui ao nível do joelho e trazer algum tipo de deambulação para esse paciente. E sinostose, quando for da tíbia proximal, né, pode fazer uma sinostose com a fíbula e fazer uma amputação ao nível do tornozelo, porque o tornozelo não funciona, ao nível da tíbia, desculpa, o tornozelo não funciona, amputação de Syme, junto com essa sinostose proximal aqui, ó, e aí você coloca uma prótese e essa criança também consegue ter algum tipo de deambulação, tá bom? Então, basicamente, se tem tíbia distal, meu tornozelo está funcionando, eu posso fazer uma centralização da fíbula. Se eu tenho tíbia proximal, meu tornozelo não funciona, eu posso juntar com a fíbula que sobrou, fazer uma amputação e colocar uma prótese nessa criança, nesse paciente. Perfeito? Muita informação? Vamos para a parte final. E agora, pessoal, é uma parte mais legal, mais bacana, porque eu trouxe algumas associações para vocês lembrarem dessas duas patologias, pseudartrose de tíbia, pseudartrose de fíbula. Primeiro vamos falar da pseudartrose de tíbia. Galera, pseudartrose congênita de tíbia, você vai lembrar do Arthur Lira. Você conhece o Arthur Lira? Você deveria saber o mínimo de política, né? Pessoal, política à parte, não estou falando aqui de partido, de nada. O Arthur Lira vai ajudar você na prova a lembrar da pseudartrose congênita de tíbia. Por quê? Arthur Lira, AL, Arthur Lira, pseudartrose congênita de tíbia dá uma deformidade AL, Arthur Lira,
anterolateral. Perfeito? Isso é a informação mais perguntada sobre esse tema. E é simples. Lembra do Arthur Lira. Arthur Lira, pseudartrose congênita de tíbia, deformidade anterolateral. E pessoal, de novo, não estou falando aqui de política, só para vocês lembrarem. A gente vai lembrar aqui para a aula que o Arthur Lira é o cara mais do mal. É uma doença do mal, pseudartrose congênita da tíbia. A evolução às vezes não é muito boa. E eu já vou mostrar para vocês. A etiologia desconhecida. Da onde veio o Arthur Lira? Você sabe de que estado que ele é? De que partido que ele é? Eu não sei. Talvez você seja mais antenado com política, você sabe. A gente não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai, né? A pseudartrose congênita da tíbia é assim também, não sabe de onde veio, não sei para onde vai, o prognóstico é ruim, tenho medo dessa doença. Essa é a sensação que eu quero que vocês tenham. Temos aqui, pessoal, uma associação com neurofibromatose do tipo 1. As pseudartroses congênitas, tanto a da tíbia quanto a da fíbula, têm uma associação com neurofibromatose do tipo 1. Beleza? Grave isso. Mas a deformidade, alterações histológicas do periósteo levam à formação de um tecido fibroso na parte óssea. Não confunde isso. Muita gente confunde um tecido neurofibroso. Já foi questão de prova, depois você olha na sala de treinamento. Tecido neurofibroso. Não, é um tecido fibroso no defeito. Correto? E aí o que acontece? Essa deformidade vai ocorrendo, deformidade anterolateral, de maneira progressiva, conforme vai ocorrendo a marcha da minha criança. E aí ela vai crescendo, vai ganhando peso, vai forçando mais aquele osso, até que ocorra uma fratura. Geralmente essa fratura ocorre em menores de 4 anos, 3, 4 anos de idade. E essa fratura, aí sim, vai se demonstrar a pseudartrose congênita da tíbia. Por quê? Essa fratura não consolida. É uma pseudartrose, ela não consolida. Então, essa criança vai nascer normal. E durante o desenvolvimento dela, durante a marcha dela, a deformidade vai ocorrendo até que quebre. E aí, ao quebrar, não consolidando, aí sim eu penso na pseudartrose congênita de tíbia. Entenderam? A criança nasce com a alteração fibrosa óssea. Mas o aparecimento, vamos dizer assim, a visibilidade da doença, o espectro clínico da doença vai ocorrer quando ocorre a fratura e não se consolida. Perfeito? Entenderam aqui? Arthur Lira vai ajudar vocês a lembrar. Vai ajudar vocês a lembrar também da evolução. A evolução é péssima. A criança está ali, ó. Às vezes tem alteração que você nem vê muito bem. Né? Aqui, ó, a gente vê que tem uma associação com pseudartrose de fíbula. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Tá? Aí vai tendo um arqueamento, né? Um arqueamento anterolateral, correto? E aí ocorre um determinado momento uma fratura. E essa fratura ela não consolida, forma uma pseudartrose, fibrose ali, tá bom? E não consolida, uma evolução ruim. E como que a gente classifica essa pseudartrose? A gente classifica por Boyd. Giovanni, mais uma, já não aguento mais. Eu vou resumir para vocês. Essa classificação você não precisa saber tudo. Eu quero que vocês saibam 2 tipos dessa classificação. O primeiro tipo que eu quero mostrar para vocês é o tipo 2. É a pseudartrose displásica. Essa pseudartrose, ela é em formato de ampulheta. Às vezes ela tem até uma continuidade óssea, como a gente vê aqui, né? Mas você vê que está formando uma ampulheta. Às vezes ela é até mais agressiva e ocorre uma descontinuidade aqui na região central aqui da diáfise. Essa deformidade em ampulheta, pessoal, é a deformidade mais comum, por isso que esse é o tipo que eu quero que vocês lembrem. Classificação de Boyd, tipo 2, displásica, é a mais comum. Então, se eles perguntarem, eles vão perguntar sobre ela e sobre um outro tipo que eu já vou mostrar. É a apresentação mais grave também. Tipo 2 é o tipo mais grave, por isso que é importante. Então, lembra, o Arthur Lira, o AL, já lembramos, mas o Arthur Lira é do mal, é ruim. Então a pseudartrose congênita é ruim, é do mal. O tipo mais comum é o tipo mais grave. Olha que coisa ruim. Então o tipo mais grave é o tipo mais comum. Por isso que essa doença é temível. Beleza? Temos também o tipo 4, que eu quero lembrar para vocês, que é o tipo esclerótico. Ocorre uma esclerose. Tem a deformidade, olha só,
lateral, correto? AL, Arthur Lira, de maneira esclerótica. Esse tipo aqui é o tipo mais benigno, não tem estreitamento, é o tipo mais leve e muitas vezes pode até consolidar. É o tipo mais leve da patologia. Então, os dois tipos que eu quero que vocês lembram da classificação de Boyd. Mas, como tudo pode piorar, temos uma outra classificação para a pseudartrose congênita de tíbia, que é a classificação de Crawford. Acho que é assim que fala, Crawford. Essa classificação, pessoal, a gente tem 4 tipos. Olha só, o tipo 1, 2, 3 e 4. Se você está prestando atenção na aula, se você está aqui comigo ainda, você vai ver que a tipo 4 é igual a 2 de Boyd, em formato de ampulheta, a forma mais grave. Aqui, olha só, a tipo 1 é a esclerótica, é igual a tipo 4 de Boyd. E a tipo 4 de Crawford é igual a tipo 2 de Boyd, formato de ampulheta, tipo mais grave, mais associado a complicações. Tipo 4, olha só como que fica muitas vezes. Vai ocorrer a fratura, então tem aquele formato de ampulheta, aí quando tem a fratura, tem a descontinuidade, não consolida isso e aí o negócio começa a degringolar. Beleza? Tipo 4 de Crawford, que é igual ao tipo 2 de Boyd, é o tipo mais comum e o tipo mais grave da doença. Como que é o tratamento? O tratamento ele vai ser cirúrgico. Se eu não operar esse paciente, não vai ter resolução da pseudartrose. E mesmo operando, muitas vezes não resolve o problema. Porque a cirurgia ela é muito mais agressiva. Você vai fazer uma ressecção da pseudartrose e uma tentativa ali de estabilização. Né? Então, às vezes, você vai fazer uma via extensa, ressecar todo aquele tecido fibrótico. Olha aqui, ó, a deformidade em ampulheta, tipo mais comum. Vai ressecar tudo aquilo ali e fazer uma fixação. Às vezes você vai conseguir resolver, às vezes não. Tá? Então, lembra, pseudartrose de tíbia é do mal, é ruim, tá bom? É o Arthur Lira. Beleza? E aí, a gente pode utilizar enxerto vascularizado para tentar trazer biologia ali, mesmo tratamento de uma pseudartrose normal, né? Fazer enxerto vascularizado de fíbula, principalmente quando a gente tem um defeito grande, né? Um defeito maior que 3 centímetros, que vai dificultar, às vezes, o transporte ósseo, né? A gente pode fazer amputação, às vezes, quando o encurtamento for muito grande. Aí, às vezes, a gente vai conseguir ter esse crescimento ósseo que a gente precisa, e aí a gente vai fazer uma amputação, vai ser melhor para o nosso paciente funcionalmente, tá bom? E podemos usar o Elisarov ali, quando a gente tem deformidades angulares, deformidade anterolateral, para corrigir essa deformidade junto com a pseudartrose e o possível alongamento que você precisar fazer. São tudo opções que você pode para tentar resolver essa patologia que é do mal, é ruim, é AL, para não falar nome aí de político. Beleza? E aí a gente tem o principal diagnóstico diferencial da pseudartrose congênita. Pegadinha que vocês colocam em prova, que é o defeito póstero-medial. Um bônus aqui para vocês, um adendo. Pessoal, defeito póstero-medial da tíbia, vocês vão lembrar da PM. Defeito PM, vão lembrar da PM. Giovanni, o que é isso aí? Eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, na minha escola, tinha uma coisa chamada ProERD. Tinha na sua? O ProERD era um curso que a polícia militar dava na escola por um ano, assim. Uma vez por semana eles iam na escola dar um curso para combate às drogas, para as crianças. Olha só que bonitinho. Polícia militar na escola ensinar coisas boas. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque o defeito PM, o defeito polícia militar, o defeito póstero-medial, ele é do bem, ele é benigno. Enquanto que a pseudartrose congênita da tíbia é do mal, é AL, é política, é Arthur Lira. Aqui é do bem, polícia militar. Pessoal, defeito póstero-medial, deformidade póstero-medial. A etiologia disso daqui é benigna, ocorre por uma posição intraútero. Perninha fica ali dobradinha no útero e aí nasce com uma deformidade. E isso vai o quê? Se resolvendo, vai ser associado com outras doenças, né? Como também posicionais, como o pé calcâneo valgo, pé em dorsiflexão, pela posição do pezinho na hora do útero ali. Eu até coloquei ali, ó, a principal associação é o pé calcâneo valgo,
CV, a Polícia Militar, ela está associada com o quê, pessoal? Com o Comando Vermelho. Tá, eu sei que foi péssimo, mas vai ajudar vocês a lembrarem na hora da prova. Então, defeito póstero-medial, defeito PM, a PM está associada ao Comando Vermelho, ao pé CV, calcâneo, valgo. Só uma associação para poder ajudar vocês a lembrar na hora da prova. E isso daqui eu falei para vocês que é totalmente benigno, Polícia Militar é do bem. Então, a resolução muitas vezes ela é espontânea. No máximo, você vai fazer ali um gessinho seriado para poder ajudar a acelerar a correção dessa deformidade. Viu que bacana? Então, só lembrando da PM, você consegue resolver muitas das questões que eles perguntam sobre o defeito póstero-medial. Não deixe de olhar lá na sala de treinamento, que você vai ver que tem questões lá sobre isso daqui. Você acha que não cai, mas cai. Tá bom? Então, um diagnóstico diferencial é importante para a pseudoartrose congênita da tíbia. Sobreviveu? Vamos, pessoal, para o último slide da aula, falar da pseudoartrose de fíbula. Essa daqui não perguntam tanto, mas é importante a gente revisar algumas coisinhas. Primeiro, a localização da pseudoartrose congênita de fíbula, geralmente ela é mais distal, no quarto distal da fíbula, correto? Ela tem, olha só, uma associação, primeiro, com a neurofibromatose do tipo 1, assim como a pseudoartrose congênita de tíbia, e tem relação com a pseudoartrose de tíbia. Tá? Então, às vezes, você até viu algumas imagens que eu mostrei para vocês da tíbia, mostrando uma associação junto com a pseudoartrose congênita da fíbula também, nessa parte um pouquinho mais distal dela, correto? O diagnóstico geralmente é tardio, isso daqui dá poucos sintomas, o tornozelo ele é relativamente estável, depois que a criança cresce, às vezes na hora de fazer esporte, alguma coisa assim, que vai ter a fratura e a não consolidação. O diagnóstico ele é bem tardio, apesar da criança nascer com a alteração, porque é congênita, tá bom? Deformidade geralmente ocorre em valgo, porque quando tem, como é no quarto distal, né, quando tem essa pseudoartrose aqui, a tendência é esse tornozelo ir para lateral, formando a deformidade em valgo, beleza? Tratamento pode ser feito, por exemplo, a sinostose, que é unir a fíbula, a tíbia, né, fazer tipo uma artrodese, uma sinostose, né, entre os dois ossos, para estabilizar a articulação do tornozelo, que é a principal alteração que pode ser encontrada na pseudoartrose congênita da fíbula, trazendo essa instabilidade ou a deformidade em valgo. Então você faz a sinostose ali, artrodesa tudo, e aí fica melhor para o paciente, tá bom? O último slide aí da aula para vocês lembrarem aí disso, e eu quero agradecer vocês por terem sobrevivido. Eu falei que não ia ser tão ruim assim. Essa aula, galera, é a aula-chave, né? Porque é difícil dar ela. Eu fiquei 2 semanas preparando essa aula para vocês. E vocês viram assim, eu trouxe aquilo que está mastigado, da maneira mais didática possível. Mais didática que isso é impossível, só se eu abrir a cabeça de vocês e colocar lá dentro. Então, qualquer coisa, volte, revise essa aula, porque vale a pena gastar um tempinho aqui, porque são questões tranquilas. Não foge do que eu falei aqui. Você pega, às vezes, um tema fácil, sei lá, fratura transtrocantérica. Os caras perguntam uma coisa da pé de livro. Aqui não, eles vão perguntar o que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos. Até a próxima.